sociedade. Ninguém quer cumprir Constituição. Primeira mulher eleita presidente do Brasil. Se você leu as notícias. Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher reeleita presidente do Brasil. Quero ser uma presidente muito melhor do que fui até agora. Eduardo, fui eleito presidente da Câmara dos Deputados. Cerca de 1 milhão de pessoas se manifestaram neste domingo. Nós estamos aqui porque somos contra a mentira. Eu vim aqui para mudar o meu país. Partidos de situação têm o dever de ser situação. Ou então larguem o osso, saiam do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não possuo conta no exterior. Vou reafirmar o que eu já disse. Os termos da declaração sobre a minha pessoa não são verdadeiras. É necessário fazer disso um espetáculo? Em conversa gravada na manhã de 27 de fevereiro, o ex-presidente Lula Vazar um diálogo com a presidente da República. Eu estou apresentando aqui uma gravação pelo ministro Aloysio Mercadante para uma conversa reservada. O pedido de prisão do presidente Lula passou de todos os limites. Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo e a jararaca está viva. É o pior governo que o Brasil já teve. Recebemos o país mergulhado em uma grave crise econômica. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esta é uma das palavras-chave do nosso governo, e a palavra diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional, que na democracia é fundamental, e é preciso diálogo com a sociedade. Foi o que fizemos. Nós começamos do zero. Estabelecendo uma regra muito simples. Ninguém pode gastar mais. Michel Temer prepara com o advogado a própria defesa. O PMDBista é investigado no Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de corrupção, organização criminosa e obstrução à justiça. O Planalto não se manifestou sobre as delações da JBS divulgadas hoje. O presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Jaburu o advogado criminalista e amigo pessoal Antônio Maris. Foram pelo menos 3 horas de reunião e chegou-se a discutir a possibilidade de perícia na gravação do diálogo entre Temer e Joesley Batista. Ilusão da pátria nesse instante.
Sejam bem-vindos ao 5º episódio do podcast Pauta Aberta. Estamos recebendo hoje aqui o ex-presidente Temer e a ex-presidenta Dilma Rousseff. Gostaríamos de agradecer e acompanhe até o final para descobrir um pouco das falcatruas e todas as mentiras inventadas do ex-presidente Michel Temer. Já estão encomendados. A ex-presidenta Dilma Rousseff. A gente agradece muito por esse convite da gente estar aqui hoje com a Carol, com nossos filmmakers aqui atrás, com a ex-presidenta Dilma, a qual sucedeu esse mandato, que foi curto. Tentei fazer coisa, mas tiveram fake news, tiveram erros, tanto da minha parte quanto da dela, mas isso acontece. Carol, eu fiquei sabendo que o podcast de vocês iam separar perguntas, tanto para mim quanto para ela, e eu gostaria que vocês já comecem a elaborar um pouco para a gente poder responder. Gostaríamos de agradecer principalmente a presença de todos vocês. Estamos muito gratos por receber vocês, que foram tão importantes para a história do Brasil, certo? Queria aqui, Dilma Rousseff, queria fazer uma pergunta para você. Para começar, gostaria de saber quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram, né? Toda essa caminhada, mesmo que tenha sido um período curto, mas assim, o que vocês enfrentaram, né, para conseguir governar um país tão grande, tão miscigenado, né, tão grande como é o Brasil? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Foi muito importante esse convite, achei interessante a gente debater um pouco, né, sobre os partidos. Um grande desafio, né, do nosso partido, que a gente enfrentou, né, e a pressão. Explique um pouco sobre os avanços que você fez, como foi o processo você falando, né? Um dos principais desafios, né, de assumir o prefeito do Brasil foi a economia, que estava muito desestabilizada, né, pela presidência. Um dos grandes desafios também foi a situação da pressão de manter os avanços, né, pessoais, do país. Também tivemos os programas também da Bolsa. Família é muito importante. Até hoje em dia, muitas famílias, elas são remuneradas, elas se garantem por causa desse auxílio. É realmente importantíssimo para o Brasil. Foi muito importante. E o que você tem a dizer? Proposto pelo nosso presidente Lula e Dilma também continua esse processo, uma criação linda, estável, que estabilizou nosso país. Mas teve alguns erros, né, Dilma? A gente não pode negar que você fez a mandioca. Cadê a mandioca? Acalmem-se. Acalmem os candidatos. Candidatos não, ex-presidentes, por favor. No meu caso, assumir o desafio principal era recuperar a confiança do país, que foi quebrada há muito tempo, porque a gente sucedeu um país quebrado. Foi um país quebrado que a gente pegou, e eu tentei confiar, tentei fazer da segurança pública do Brasil e havia necessidade urgente de reformas estruturais para estabelecer o equilíbrio econômico. A gente precisava desse equilíbrio, a gente não tinha equilíbrio, a gente teve que estabelecer algumas coisas, que foi a estrutura, ter planos políticos, estruturas muito boas, né? Então... Saúde! Minha voz aqui um pouco. Então, eu fiz esses programas, fiz projetos e tentei recuperar um pouco do nosso país, que a gente estava perdido, né? Quero ir para a segunda parte, né, do nosso podcast. Quero fazer Continuando o nosso debate, quero fazer uma pergunta, no caso a segunda, para aqui, Dilma e Temer. Queria, continuando falando em reformas, quais vocês consideram qual foi o legado que vocês deixaram para o Brasil? Vocês acreditam que vocês deixaram tanto coisas boas, positivas, quanto as visões que a população brasileira tem de vocês até hoje? Estamos aqui justamente para esclarecer tudo isso, né? Gostaria de dar um momento para vocês explicarem, para desmistificarem algumas, né, falsas denúncias que fizeram contra vocês. Gostaria de ouvir aos presidentes. Eu gostaria de ser lembrada pelo meu compromisso com a justiça social e a redução das desigualdades. Trabalhei para melhor vida, para melhorar a vida das pessoas e manter o país inclusivo. Certo?
Meu objetivo foi estabilizar o país e manter o bem das instituições, priorizando sempre o bem-estar do nosso país. Certeza que eu fiz coroar, era tão linda de se admirar, e andava nua pelo meu país. Não fuja. Colocamos aqui para dar um momento mais contraído depois de assuntos tão sérios já debatidos aqui. E agora gostaria de perguntar um pouco a vocês, esses presidentes, um pouco sobre a jornada de vocês, né, a infância. Sei que o caminho, né, a jornada percorrida até chegar à presidência de um país como o Brasil não é fácil. Então gostaria um pouco de tudo que vocês sofreram, tudo que vocês lutaram para chegar nesse cargo. Por favor, produção, traga uma água para o ex-presidente Temer. Obrigada. Tome, se hidrate, por favor. Sim, Dilma, você teria algo para nos acrescentar nesse podcast? Eu cresci, né, no ambiente político mesmo. Ah, isso facilita muito, né, para a área. Meus pais, né, sempre foram dentro do movimento político. Que bom. Sempre estiveram dentro, então eu sempre fui envolvida com isso e foi ali que eu acabei apaixonando pela política e resolvi seguir esse caminho, né? Sim. Um ambiente confortável para você. Com certeza. Certo? Um ambiente vendo e vivenciando aqui, os meus pais que participaram. Eu cresci no interior de São Paulo, no Tietê. Olha, um assunto acabou de surgir aqui agora. A gente trata esses mesmos assuntos. Um assunto muito... Por favor, produção, se hidrate, por favor, candidato. Pode se hidratar. Tá passando bem? Não, mas não pegou nenhuma leptospirose, alguma doença, não. Um assunto extremamente importante, que é a poluição do rio Tietê, que infecta tantas pessoas, que trazem tantas doenças, né, para Calma pessoas. aí, mas a minha infância, ela foi simples, ela foi sofrida. Sim. Mas quando a gente pode trazer um aspecto muito da antiguidade não, de um tempo atrás, como nossos pais foram criados e como a gente é criado hoje em dia. Vamos trazer um pouco tempo atrás. Os pais de vocês eram pessoas mais simples e conseguiram prosperar muito na vida. Mas hoje em dia a gente tem dificuldade de fazer coisas muito simples. A gente jovem, diz assim dizer, a gente tem dificuldade imensa para estudar e às vezes, antigamente, com tanto pouco recurso, as pessoas viraram doutor, viraram presidentes. Com pouco recurso, eu mesmo vim do nada. Eu vim do Tietê, de uma família simples. Mas meu pai sempre me explicou muito sobre a trajetória de você ter um trabalho duro e de você prezar muito pela educação. Meu pai prezava, por isso que um dos bordões, uma das coisas que eu prezava pelo meu governo era a educação do nosso Brasil. E a gente porque a precisava. acessibilidade até hoje no Brasil é muito difícil a educação. Será que a gente vê isso realmente ambientes fora dos ambientes escolares são muito mais favoráveis, muita dificuldade, muitos jovens hoje em dia, menores sem educação. Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240. Você tem isso aqui? Você não tem. Você não é mulher suficiente, você não tem essa faixa. Você não tem. Eu não sou mulher suficiente. Eita, amor! Agradecemos a produção. Se quiser colocar... Oi, querida. Ô Lula, quero saber se você leu as notícias. Notícia? Isso, Lula. Notícia.